Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos contar a história do personagem bíblico Eliseu. Elias disse a Eliseu: Eliseu, eu preciso ir até a cidade de Jericó, porque o Senhor Deus assim me mandou. E então Eliseu disse para Elias: Elias, de modo algum, eu vou deixar você ir sozinho, eu vou com você. Então foi Elias e Eliseu até a cidade de Jericó, e chegando lá, o Senhor Deus ordenou a Elias: Elias, vai até o rio Jordão. E Elias obedeceu ao Senhor, e Eliseu e Elias estavam perto do rio Jordão, nas bordas do rio Jordão, e haviam ali 50 filhos de profetas que viam Eliseu e Elias de longe. Elias pegou a sua capa, a enrolou e bateu ela nas águas do rio Jordão. E de imediato as águas do rio Jordão se separaram. E Elias e Eliseu passaram em seco o rio Jordão. E então Elias disse a Eliseu: Eliseu, o que você quer que eu te faça antes que eu seja levado para longe de você? E então Eliseu disse: eu quero que eu tenha 2 vezes mais poder do que você. Elias disse a Eliseu: o que você está me pedindo é algo muito difícil, mas se você vir eu subindo aos céus, sendo levado, então isso quer dizer que o seu pedido foi aceito por Deus e você vai ter 2 vezes mais poder do que eu. Elias e Eliseu estavam ali na beira do rio Jordão, quando apareceu, vindo do céu, carros de fogo e cavalos de fogo, e levou a Elias em um redemoinho. E assim, Eliseu, que estava lá embaixo, viu o que aconteceu. Então o pedido de Eliseu, ele foi atendido pelo Senhor Deus. E Eliseu recebeu 2 vezes mais poder do que Elias. E Eliseu pegou a capa de Elias e bateu ela nas águas do rio Jordão, assim como Elias havia feito anteriormente. E as águas se separaram. E os filhos dos profetas, os 50, observavam de longe e disseram: Eliseu está como Elias. E disseram a Eliseu: Eliseu, deixe, por favor, que nós procuramos Elias. E então Eliseu disse: vocês não devem ir, não procurem por Elias. Mas aqueles filhos de profetas, eles insistiram e Eliseu disse: então vai, mas não vai adiantar. Então aqueles filhos dos profetas, aqueles 50, foram procurar Elias. E eles procuraram por Elias durante 3 dias e voltaram a Eliseu: Eliseu, nós não encontramos Elias, não encontramos o corpo do seu mestre. E Eliseu disse para eles: eu disse para vocês não irem, e então vocês foram. Por isso que não adiantou nada, não era para vocês ir. Eliseu seguiu o seu caminho. Eliseu estava caminhando quando os jovens começaram a zombar da sua calvície. Eliseu amaldiçoou a eles em nome do Senhor. E de repente saiu do meio do mato 2 ursas, e essas ursas despedaçaram 42 destes jovens. No meio do caminho ele encontrou uma mulher viúva, e esta mulher disse a Eliseu: Eliseu, vieram me cobrar. O meu esposo, ele faleceu, e o meu esposo, ele era temente ao Senhor, mas ele faleceu. E vieram os cobradores de impostos, e eles queriam levar os meus 2 filhos. E agora, o que eu vou fazer? E Eliseu perguntou para ela: o que você tem em casa? E ela disse a Eliseu: eu não tenho mais nada a não ser uma pequena botija de azeite. E Eliseu disse para ela: então você pegue essa botija de azeite, mande os seus filhos saírem, pegarem vasilhas vazias com os seus vizinhos, muitas, não poucas, e daí vocês tragam até a sua casa,
Fechem a porta. A mulher obedeceu a Eliseu e assim fez. E ela começou a derramar o azeite naquelas vasilhas. O azeite lhe foi sendo derramado e encheu todas aquelas vasilhas. E a mulher disse a seu filho: me dá a próxima botija de azeite. E o filho dela disse: não tem mais, acabou-se, estão todas cheias. E o azeite parou de jorrar imediatamente. E assim a mulher foi até Eliseu dizer o que havia acontecido. E Eliseu disse: venda este azeite, pague as suas dívidas e viva do resto que sobrar. Ou seja, Deus providenciou tudo para ela. Deus providenciou para ela, sustentou aquela mulher e os seus 2 filhos. Olha só que maravilhoso, olha só que grandioso. Depois, Eliseu ia caminhando e ele caminhou até a cidade de Sunem. E havia ali uma mulher sulamita, e essa mulher sunamita, ela era muito rica. E quando Eliseu passava por ali, toda vez ele ia até a casa dessa mulher e comia pão com ela e o seu esposo. Esta mulher rica disse para o seu esposo: olha, eu tenho observado, e este homem que vem até nós, que passa aqui e come pão conosco, ele é um homem santo de Deus. E então ela disse ao seu esposo: vamos fazer o seguinte, vamos montar um quarto para ele na parte de cima da nossa casa. Vamos colocar ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim ele vai poder ficar mais com a gente. Eles assim fez, este casal, e recebeu não só Eliseu, mas também Geazi. Geazi, ele era como se fosse um aprendiz de Eliseu. Eliseu era um profeta, então Geazi era como se fosse um aprendiz ali, e ele sempre caminhava junto de Eliseu. Então estava ali Geazi e Eliseu na casa daquela mulher, e Eliseu disse a Geazi: Geazi, vai até aquela mulher e pergunta para ela o que a gente pode fazer para recompensar todo o cuidado, todo o zelo que ela tem tido com a gente. E Geazi foi até aquela mulher e ela disse: olha, eu já tenho tudo, eu sou rica, eu já tenho tudo o que eu preciso. E Geazi disse a resposta dessa mulher sulamita para Eliseu. E Eliseu disse a Geazi: Geazi, e agora? O que a gente vai fazer para recompensar essa mulher? E Geazi disse: olha, eu observei que esta mulher, apesar dela ser rica, ela não tem filhos. E o seu esposo, ele já é de idade, ele já é bem velho. Então, Eliseu mandou Geazi chamar essa mulher novamente e ela subiu até o quarto. E ela chegou até a porta. E Eliseu disse para ela: mulher, você vai em poucos meses carregar a um filho em seus braços. E ela disse imediatamente: olha, não minta para mim. Passou o tempo que Eliseu havia dito para ela, que era o tempo mesmo de gerar uma criança. E essa mulher, ela concebeu, ela teve o filho. Ou seja, aquilo que o profeta Eliseu disse que aconteceria para essa mulher, aconteceu. É importante eu dizer que Eliseu, ele falava aquilo que o Senhor Deus o mandava dizer. Então, Eliseu era usado por Deus. Ele era um vaso do Senhor. Por meio de Eliseu, o Senhor Deus fazia milagres. Por meio de Eliseu, o Senhor Deus operava. Então, Eliseu era como se fosse um instrumento do Senhor para operar milagres e maravilhas. Então, depois que aconteceu isso, o filho daquela mulher cresceu. E quando ele já era uma criança,
já não era mais um bebezinho, ele estava indo até a lavoura para perto do seu pai. E quando ele estava chegando lá, ele gritou: "Ai, minha cabeça! Ai, minha cabeça!" E o pai dele, olhando aquilo, disse: "Leva ele para a mãe dele, né, para ver o que está acontecendo e tal." E os empregados levaram o filho daquela mulher sulamita para a mãe dele. E chegando até a mãe dele, ela pegou ele no colo e ficou com ele até o meio-dia. Porque no meio-dia, esse menino, ele faleceu. Essa mulher subiu com este filho até o quarto que ela havia feito para Eliseu e colocou ele ali na cama de Eliseu. E ela desceu e disse: "Olha, prepara o jumento, me prepara o empregado, porque eu vou sair." E ela pegou e saiu de casa. E saindo, ela estava indo até Eliseu, o profeta. E então Eliseu e Geazi estavam vendo ela chegar de longe. E Eliseu disse a Geazi: "Geazi, vai lá até aquela mulher e pergunta para ela se vai tudo bem com o esposo dela, com ela e com seu filho." E chegando Geazi e fazendo essa pergunta para aquela mulher, ela disse: "Vai tudo bem, está tudo bem." E ela chegando até Eliseu, ela imediatamente já debruçou ali aos pés de Eliseu e disse: "Eliseu, eu não te pedi por um filho, eu falei para você que por favor não me enganasse." E Geazi disse: "Eliseu, você quer que eu tire essa mulher dos seus pés?" E aí Eliseu disse: "Olha, não, eu não quero. Ela está aflita, você não vê que ela está aflita? Deixa ela ir." Eliseu ficou sabendo de toda a situação que estava acontecendo e disse a Geazi: "Geazi, vai depressa até a casa dessa mulher, leva o meu bordão e coloque sobre aquela criança." E Geazi saiu depressa e fez o que Eliseu havia dito. Só que nada aconteceu, de nada adiantou. Aquela criança, ela permanecia morta em cima da cama de Eliseu. E então, aquela mulher e Eliseu foi até a casa daquela mulher sulamita, porque afinal nada havia acontecido. E chegando Eliseu até a casa daquela mulher, ele subiu de imediato ao quarto que aquele casal havia arrumado para ele e, encontrando aquela criança em cima da cama, colocou o seu rosto de frente para ela. Então, os seus olhos estavam de frente para os olhos dele e ele se colocou ali em cima daquela criança e o corpo daquela criança estava começando a esquentar. Só que Eliseu, ele orou ao Senhor, só que não aconteceu ainda nada. Então ele se levantou, começou a andar de um lado para o outro pela casa e ele fez novamente, deitou-se sobre a criança e o corpo da criança continuava a se esquentar. E de repente, a criança deu 7 espirros e abriu seus olhos. E então Eliseu desceu e entregou o filho daquela mulher para ela, e ela pegou o seu filho e ficou com ele, com vida. É assim que o Senhor Deus faz. Ele é poderoso até mesmo para ressuscitar os mortos. O Senhor Deus tem poder sobre todas as coisas. A primeira coisa que Eliseu fez foi orar ao Senhor. E depois que ele orou ao Senhor, ele se deitou sobre aquela criança para aquecer o seu corpo. Então, o Senhor Deus, ele tem poder para todas as coisas. Havia um chefe dos exércitos dos sírios, que por nome Naamã. Naamã, ele era um homem respeitado, porém ele era leproso.
Ele era todo leproso. Só que havia uma empregada, que na verdade era uma menina. Essa menina, ela foi capturada pelo povo sírio, pelos soldados sírios, em Israel. Ela era uma menina israelita e ela foi capturada e começou a ficar como empregada desse chefe oficial, Naamã. E então, essa menina, num certo dia, ela fala assim: Nossa, se o meu senhor, no caso Naamã, fosse até o profeta Eliseu, ele com certeza poderia curar Naamã da sua lepra. E então, Naamã, ouvindo isto, fala: Olha, Naamã fala ao rei da Síria: Olha, tem uma menina que a gente capturou ela e ela é de Israel e ela falou acerca de um profeta, o profeta Eliseu. E ela disse que se eu for até lá, Eliseu pode me curar. E então, esse rei, o rei da Síria, ele faz uma carta para Naamã levar. Leva também com ele alguns presentes para levar, para oferecer como recompensa a Eliseu. Naamã sai, vai até ao rei de Israel e fala o que estava acontecendo. E daí o rei de Israel fala: Olha, o que esse rei da Síria está achando? Ele está achando que eu sou Deus para tirar a vida e dar a vida? Ele está achando o que eu posso fazer? O profeta Eliseu, ele observa isso e fala: Ó, mas peraí, vem cá, Naamã, vamos ver aqui o que eu posso fazer. E então Naamã vai até Eliseu e Eliseu diz o seguinte: Olha, vai até o Rio Jordão e mergulha 7 vezes, porque você vai ficar totalmente curado da sua lepra se você assim fazer, mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. Naamã fica meio revoltado. Gente, mas tem águas melhores, mais bonitas que o Rio Jordão. E ele começa a citar: poderia ser no rio tal, por que tem que ser no Rio Jordão? E também eu pensei que ele iria simplesmente estender a sua mão e, sabe, e me curar assim de uma forma mais fácil, e começa a reclamar. Aí chega um empregado, um dos vários empregados, e fala: Olha, um dos vários empregados sírios chega até Naamã e fala: Olha, se fosse alguma coisa difícil para você fazer, você não faria? Então, por que uma coisa fácil dessa você não quer fazer? Então, Naamã decide ir até o Rio Jordão e fazer o que Eliseu pediu. E ele faz. Ele desce, mergulha 7 vezes no Rio Jordão. E na 7ª vez, ele se levanta totalmente curado. A Bíblia fala que a pele de Naamã estava como que a pele de uma criança, a pele de um menino. Ou seja, Deus restaurou a pele de Naamã. Deus tirou toda aquela doença, limpou a pele de Naamã e ele ficou limpo. E a pele dele voltou ao normal, ele ficou saudável, curado. E então Naamã fica, claro, muito alegre e agradecido e começa a dizer a Eliseu: Eliseu, eu trouxe aqui algumas coisas, você não quer algum presente, alguma coisa como recompensa? E Eliseu fala: Não, eu não quero, de jeito nenhum. Porque o profeta Eliseu, ele sabia que ele não tinha que aceitar nenhum presente em troca dos milagres que ele fazia por meio do Senhor Deus, porque o profeta Eliseu, ele sabia que ele era apenas um instrumento, ele era apenas um meio do qual Deus utilizava para fazer o seu milagre. Ou seja, Eliseu, não era Eliseu quem fazia o milagre, quem fazia o milagre era o Senhor Deus. Quem sempre faz o milagre é o Senhor Deus. Não somos nós, é Deus quem tem poder para fazer o milagre.
Então, Eliseu era apenas um instrumento nas mãos de Deus que obedecia à voz de Deus, falava aquilo que o Senhor Deus o falava. Ou seja, aquilo que Deus mandava Eliseu dizer, ele falava, ele apenas entregava. Olha, assim diz o Senhor, tal e tal coisa. E o Senhor Deus é quem operava, era o Senhor Deus quem fazia o milagre por meio de Eliseu. Então, como Eliseu tinha consciência disso, de que não era ele que fazia o milagre, ele sabia que, não devo aceitar presente nenhum, porque não sou eu que faço, não sou eu que mereço essa recompensa, essa glória. Não, não sou eu. A glória é do Senhor. É o Senhor Deus quem merece, é Ele quem é digno. Então, ele sabia, não devo aceitar. E ele não aceitou nada de Naamã. E Naamã foi embora, curado. E Geazi, ele começou a colocar no seu coração: vou conseguir alguma coisa assim, vou aproveitar, vou pegar alguma coisa assim, vou pegar alguma riqueza, pegar alguma roupa como recompensa. Eliseu não quer, então eu quero. E ele foi atrás de Naamã com este pensamento. E Naamã veio até ele e foi até ele. E então Naamã disse: o que você quer? E Geazi falou: olha, o meu senhor, no caso Eliseu, ele mudou de ideia. E ele pediu para me pegar alguma coisa, algum presente. E Naamã dá ali alguns presentes para Geazi. E Geazi vai embora e chega até onde está Eliseu. E Eliseu diz: Geazi, o meu coração não foi contigo? E por que você pegou aqueles presentes? Eliseu já sabia o que Geazi havia feito. Geazi, ele chega até Eliseu e ele fala que não, eu não fiz nada. Antes ele fala isso: olha, não, eu não fiz nada, eu não fui em lugar nenhum. O profeta Eliseu falou: a lepra que estava em Naamã vai passar para você e para a sua geração. E imediatamente Geazi fica todo leproso. Ou seja, o profeta Eliseu, ele sabia que não pode pegar nenhum presente, ele não podia pegar nenhum presente, nenhuma recompensa por conta de algo que foi Deus que fez, né? Então, quem fez o milagre foi Deus. O profeta Eliseu, ele sabia disso e reconhecia isso e respeitava muito isso. O rei da Síria decidiu, num certo momento, atacar ao povo de Israel, atacar a Israel. E então, o rei da Síria, ele, na câmara dele, onde ele dormia, ele dizia qual seria o plano. Olha, nós vamos fazer assim e assim. E Eliseu, como ele era profeta, né? Ele sabia, ele ficou sabendo pelo Senhor Deus o que estava acontecendo. Ele sabia exatamente qual era o plano do rei da Síria. E ele passava informação para o rei de Israel: olha, o rei da Síria, ele pretende atacar a Israel, e assim é o plano dele. E então o rei da Síria desconfiou dessa situação, desconfiou que estava acontecendo alguma coisa, porque o rei de Israel, sabendo daquela informação, ele ficou meio que vigiando a cidade na onde o rei sírio iria atacar, na onde ele iria passar por ali. Então ele vigiava aquela cidade e passava por ali. Então o rei da Síria começou a perceber isso e falar: ué, mas como que ele sabe que nós pretendemos atacar a Israel? Um dos empregados do rei da Síria disse: olha, é porque tem o profeta Eliseu e ele fica sabendo, Deus faz ele saber tudo que você pensa, tudo que você fala, todo o seu plano quando você deita antes de dormir. E então o rei da Síria decide atacar
a Israel. E então ele faz o seguinte: ele cerca, vai com vários soldados e ele cerca na onde o profeta Eliseu estava. Ele cercando onde Eliseu estava pela madrugada. O moço, porque normalmente eles atacavam pela madrugada. E então eles chegavam ali, se posicionaram, colocaram vários soldados para atacar a Israel. E o moço de Eliseu, o aprendiz de Eliseu, Geazi, ele levantou-se muito cedo. E ele olhou aquele tanto de soldado e o rei da Síria, aquele tanto de soldado sírio, e ele se desesperou e disse: Eliseu, e agora? O que nós vamos fazer? E Eliseu disse para ele: calma, muito mais são os que estão conosco do que estão com eles. Imagina, visivelmente, o que eles conseguiam enxergar e o que o Geazi estava enxergando naquele momento era que haviam vários soldados sírios ao redor deles e só tinha ele e Eliseu. Essa era a visão de Geazi. Mas quando o profeta Eliseu disse isto, olha, muitos mais são os que estão conosco do que estão com eles. O profeta Eliseu também orou ao Senhor e disse: Senhor, abra os olhos de Geazi, para que ele possa enxergar. Então o Senhor Deus imediatamente abriu os olhos de Geazi. Geazi teve seus olhos abertos pelo Senhor e ele começou a ver o que o profeta Eliseu estava falando, de que o profeta Eliseu estava falando, porque imediatamente os olhos de Geazi foi abertos pelo Senhor e ele viu carros, cavalos de fogo que estavam ao redor deles, ou seja, o exército do Senhor Deus estavam ali próximo a eles. E era muito mais numeroso do que aqueles soldados sírios que estavam ali. E Geazi entendeu. E daí Eliseu orou ao Senhor: Senhor, fere este povo de cegueira. E imediatamente eles ficaram cegos. E Eliseu disse para eles: olha, o lugar que vocês estão, eles estavam em Dotã e eles queriam atacar a Israel em Samaria. E então eles estavam no lugar errado. E Eliseu disse para eles: olha, vocês estão no lugar errado. Eles estavam cegos. E vocês estão no lugar errados. E então Eliseu guiou este povo sírio até o lugar certo. Chegando lá em Samaria, o Senhor Deus abriu novamente os olhos deles e eles estavam em Samaria. Vamos ferir este povo? E o Senhor Deus disse: não vai. Vocês vão oferecer pão, vocês vão oferecer água. E foi o que eles fizeram. E este povo, o povo sírio, eles pegaram e desistiram. Comeram, beberam e foram embora. Desistiram de atacar a Israel, atacar ao profeta Eliseu e tudo mais. Eles desistiram e foram embora. Em outra ocasião, o rei da Síria decidiu atacar novamente. Falou: não, a gente vai atacar dessa vez. E eles cercaram a Samaria. Ninguém entrava, ninguém saía de Samaria. E assim começou um período de extrema fome em Samaria. Porque ninguém estava saindo para pegar as coisas. Então não tinha mais mantimento. O mantimento estava acabando, né? O alimento estava acabando. E então, aquela cidade de Samaria estava com extrema fome. Extrema fome. E passando por essa situação, o profeta Eliseu, imagina, uma cidade passando uma situação de extrema fome, o profeta Eliseu profetizou: amanhã vai haver abundância de alimento, vai haver abundância de mantimento. E daí, um dos oficiais, ouvindo essa história, disse: olha, em outras palavras, né? Ele disse: olha, não tem como acontecer isto.
não tem como. Ele duvidou, né, de Eliseu. Ele duvidou daquilo que Eliseu havia falado, que na verdade foi o Senhor Deus que ordenou Eliseu profetizar, falar isto. E então aquele oficial, ele duvidou das palavras de Eliseu. E Eliseu disse para ele: olha, amanhã vai acontecer, mais ou menos neste horário, o que eu disse. E você vai ver o que vai acontecer, só que você não vai comer, você não vai aproveitar, usufruir da abundância que vai haver. E então, no dia seguinte, haviam 4 leprosos que ficavam à porta de Samaria. E esses leprosos, eles estavam conversando entre si. Olha, o que a gente vai fazer? Porque se a gente entrar nessa cidade de Samaria, a gente vai morrer de fome. Porque não tem nada e tal. E se a gente sair e ir até o arraial dos sírios, pode ser que eles nos aceitem, pode ser que eles dê algo para nós. E se eles não aceitar a gente simplesmente vai morrer também. Tipo assim, eles estavam conversando, olha, vamos fazer alguma coisa, porque se a gente não fizer nada, a gente vai morrer. Mas se a gente tentar fazer alguma coisa, pode ser que a gente viva. Então eles entraram no acordo e foram até o arraial, ao acampamento dos sírios. E então, chegando lá, não havia ninguém. Os sírios haviam deixado o acampamento cheio de comida, cheio de mantimento, as suas roupas, tinha deixado tudo lá, porque o Senhor já havia providenciado vitória. De que forma? O Senhor Deus já havia feito os sírios, aqueles soldados sírios, ouvirem barulhos de carro, barulhos de cavalos. Então eles ficaram assustados, pensando, nossa, eles vão atacar, eles estão vindo, vamos atacar, porque o barulho, eu imagino que era grande. E então eles fugiram de medo. Mas o Senhor havia feito isto, havia feito eles ouvirem, para eles acharem que seriam atacados, mas na verdade não havia ninguém. Então eles saíram correndo e deixaram tudo lá no acampamento do jeito que estava. E quando esses leprosos chegaram lá, não havia ninguém. E daí eles olharam e falaram, nossa, mas quanta coisa e tal. E pegaram aquelas coisas, pegaram algumas coisas ali nas tendas, dentro das tendas, pegaram algo aqui, algo ali e falaram, olha, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem que fazer alguma coisa. Nós encontramos abundância. Samaria está passando uma situação de extrema fome. Se a gente não falar para ninguém que a gente encontrou abundância aqui, que a gente encontrou alimento e tudo mais, vai acontecer alguma coisa ruim com a gente, vai não? Então é melhor a gente avisar alguém. E eles voltaram até a cidade de Samaria e avisaram os porteiros da cidade, olha, a gente encontrou pelo caminho o arraial dos sírios, a gente encontrou o acampamento deles e eles não estavam lá. E a gente encontrou bastante coisa lá. Eu não sei como, eles foram embora, não tinha nada lá, não tinha ninguém deles, mas tinha bastante mantimento, tinha bastante alimento, tinha bastante roupas, bastante coisa. Não sei o que houve, não sei o que aconteceu. E aí, assim, olha só que maravilhoso. Assim como o profeta Eliseu havia dito, aconteceu. Houve abundância de alimento, abundância em Samaria, assim como o profeta Eliseu havia dito. E lembra daquele oficial que havia duvidado? Ele estava na porta de Samaria. E quando o povo ficou sabendo disso, que lá no acampamento dos sírios, havia abundância de alimento e tudo mais, eles saíram correndo para pegar. E então, aquele oficial estava na porta e ele foi atropelado, ele faleceu, ele morreu atropelado. Ou seja, ele ficou sabendo, ele viu a abundância, que tinha realmente alimento, que tinha bastante coisa agora naquela cidade de Samaria,
Só que ele não aproveitou nada, ele não comeu nada, ele morreu atropelado antes. Então, assim como Eliseu falou, aconteceu. Ele viu que houve abundância, assim como o profeta Eliseu havia dito, só que ele não comeu nada, ele não aproveitou nada, porque ele duvidou. Então, essa foi a história de Eliseu, um pouquinho. Eu não contei todas as partes. O livro de Reis, onde está Segunda Reis, onde está toda a história do profeta Eliseu, é muito interessante, então eu aconselho você a ler. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.